Acha que o que marcou mais nesse período, assim? O que você acha que você teve, além desse over-delivery de resultado? Qual foi a principal característica sua que fez a diferença ali? Celso, sabe que eu sempre entendi o seguinte: qualquer reunião que eu fosse, eu tinha que surpreender, porque era a minha chance, como era a minha chance no início, na pré-venda. Então, eu troquei 5 vezes de curso de graduação. Isso pouca gente sabe. É mesmo? Eu me formei em 2008, comecei em 98. Eu levei 10 anos para me formar. Primeiro eu não tinha como pagar, eu fazia uma disciplina. Depois, quando eu comecei a ter um dinheirinho mais para pagar 2, 3, eu já viajava muito, então não encaixava e foi indo. Só que o que eu entendi? Eu comecei com ciência da computação, depois análise de sistemas. Eu comecei a entender que... Mudou 5? Troquei 5. Fiz 6 cursos, né? Troquei 5 vezes de curso. Eu me formei em administração, no fim. Normalmente quem se forma em administração aqui não sabe. Ou o pai tem uma empresa ou não sabe o que é, né? Mas o meu caso foi... Eu não sabia o que queria, fiz administração. Também fiz administração. Então, o que acontece? Eu comecei a pivotar cursos, porque eu disse, cara, eu não posso estudar o que eu faço, eu tenho que estudar coisas a mais para ter mais assunto. Eu tenho que ser o que hoje o mercado chama de T-shape, né? O cara que é profundo num assunto e conhece muito de outros. E eu fui trocando, me formei em 2008 e quando eu me formei eu tava muito desanimado de ver meu currículo, porque eu era um cara de muito resultado profissional, muito reconhecimento na minha bolha. Mas se eu tivesse que ir ao mercado um dia com o meu currículo, eu seria comum. E eu não tinha resultado de ser comum. Eu era um cara com muito resultado, muito conteúdo, mas como é que eu resolvo isso? Vou ter que investir na educação. E aí eu fiz 9 MBAs no exterior. Né? Eu investi, assim... São números incríveis. Muito dinheiro, tempo nisso, né? Então pera. Então deixa eu falar. O primeiro, se eu começar a elencar aqui as dicas pra gente ter futuros Carlos Bushes aqui no Brasil, né? Então o primeiro é esforço pessoal. Né? O primeiro está claro, evidente que tem o esforço pessoal de sair de uma situação e querer fazer a diferença. Se movimentar. E movimentar, né? Se movimentar. Movimentar e ter um esforço pessoal. E aí chega num segundo ponto importante que é a educação, né? Que aí você fala de 9 MBAs e, assim, estudar. Inteligência é liberdade, conhecimento é liberdade, né? Então, quanto mais conhecimento eu tinha, mais era potencial para mim sentar numa mesa com o presidente da empresa e encantar ele, né? Por isso que eu estudava mercado, por isso que a gente estava sempre ativo, porque é isso que as pessoas se conectam, pelo conhecimento. Então, eu entendi, pro meu mercado, isso fazia diferença. Então, por isso eu comecei a investir muito nisso, que não era o core do meu trabalho. O core do meu trabalho era vender software, como todo mundo faz na indústria. Mas eu pensei, cara, eu preciso ser diferente, porque senão vai ter 100 mil vendedores, como tinha, eu sou só mais um, eu preciso ser o vendedor. E 9 MBAs... Focado, mas desde aquela época não? Desde aquela época, não, desde 2008. Desde 2008. Porque o que eu defini nas especializações fora? Eu buscaria conteúdo que não é comum. Então, o primeiro que eu fiz foi gestão empresarial na Califórnia, depois eu fiz negociação em Harvard. Sabe, eu comecei a investir. Eu fiz comércio exterior, por exemplo. Ninguém imagina que eu sei comércio exterior. Eu fiz comércio exterior, eu fiz mercado de capitais nos Estados Unidos de investimento, de aquisição de empresa, fiz... marketing digital quando 2012, nem tinha só. Então eu investi muito nisso porque eu tenho que trazer competências adicionais. E aí, obviamente... Mas conhecimento nunca é demais, né, Bush? Não. Conhecimento nunca é demais e precisa ser valorizado, né? Então, quando a gente fala que, você é escritor, você é palestrante... Hoje você é influenciador, né? Você influencia. Eu acho minha bolinha ali, sim. Não, mas eu acho que, pensando assim, você é o real influenciador, né? Porque o influenciador tem que ter conteúdo. Claro, existem influenciadores mais rasos. A gente vive um mundo hoje... Mas o influenciador é que tem conteúdo. Porque a internet deu acesso a todo mundo, né? Que é muito legal. O mundo é abundante como está hoje exatamente porque todo mundo tem chance de mostrar o que sabe. Obviamente que aí de 2015 até agora, um pouco depois da pandemia, muita gente que é bom de fala, criou métodos e passou a vender isso, né, sem ter entregue de verdade. Então, torço para que as pessoas que tenham comprado as coisas dessas pessoas tiveram resultado. Porque eu acho muito difícil ter resultado sem ter feito. Né? Porque não é simples, né? Estou tentando elencar aqui. Esforço pessoal, muito estudo, muita educação e curiosidade. E aí tem o terceiro que é criar diferenciais, né? Ser único. Por que a gente é único? Porque quando eu decidi largar minha carreira e fazer o que eu faço hoje, eu decidi naquele momento porque eu seria o único que teria feito isso naquele momento. Porque eu vinha de um ano de novo entregando o resultado, eu pedi demissão depois de ter entregue o resultado, faltando uma semana para acabar o ano fiscal. Eu tinha que sair uma semana antes, porque se eu deixo acabar o ano fiscal, o mercado ia achar que eu fui, sei lá, não tive espaço na empresa, porque a gente nunca sabe, a gente sabe o mercado corporativo como é, então eu tinha que me preocupar, inclusive, com a minha imagem. Carlos, por que tu vai se preocupar com a tua imagem? Tu é um cara que sempre... Não importa, cara. A história que fica é a primeira história contada.
Se alguém contar uma mentira, pra tu contornar uma mentira é muito difícil. Então, por isso que eu tive que me preocupar em contar a história, em assumir o risco, porque, pensa, eu pedi demissão em auge de carreira para fazer um negócio que ninguém no nosso segmento sequer um dia pensou em fazer. Né? De abdicar disso para fazer um business de educação. E o que tem é aqueles caras que não tiveram sucesso lá no fim de carreira e viraram consultor. Que nenhum demérito. Mas eles viraram consultor porque começou a não ter mais resultado. Nós não, a gente optou em fazer... No mercado corporativo, parecia e parece não uma maluquice, né? Falou, pô, o Carlos tá ali, foi de vendedor, toda Oracle, né? Foi para outra multinacional, muito tempo, sucesso, VP, América Latina, e trabalhando com empresas globais e de repente resolveu... Bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Minha esposa ao menos achou isso, né? Mas bateu a cabeça e acordou assim, não, hoje eu vou mudar, vou criar algo diferente mesmo. Eu já sou diferente aqui no que eu faço corporativo, vou fazer mais diferente ainda. A gente trabalhou junto, assim, tu sabe, obviamente eu já me destacava no que eu fazia, ou melhor, do jeito que eu fazia. Tinham N pessoas muito boas no nosso mercado. Eu era de um jeito diferente das outras. Então, eu era um cara sempre de conteúdo. Sim. E eu vi que, peraí, já dei centenas de palestras sempre representando o brand. E se eu usasse meu nome? Um dia eu falei com o Simon Sinek que ele me deu um jab assim na cara. Dizia, Bel, tu precisa falar de ti. E aí eu disse, como é que eu vou falar de mim nas empresas que eu tô? As empresas não aceitam isso. Simon Sinek, aquele influenciador americano. Exatamente. Uma noite eu... Mas falou com ele? Falou? Falei com ele, olha como é a vida. Comprei um livro, início da pandemia, abril, livro chamado Jogo Infinito. Tô lendo o livro, li o livro assim, 2, 3 dias. Depois que eu leio um livro que eu gosto muito, eu vou na internet e pesquiso sobre o livro. E eu achei um vídeo dele no YouTube. Assisti o vídeo e me inscrevi no canal dele. Alguns dias depois, em abril de 20, deu um push no meu celular à noite de uma live dele do livro. Entrei na live. Que legal. Eu nunca tinha feito uma pergunta na vida numa live qualquer. Sempre achei... Nem lugar nenhum eu vou levantar a mão. E eu lembro aquele dia e eu escrevi. Tava com aquelas camisas de vereador, sabe? Cueca em casa, tipo, não preocupado nada. Pô, pandemia, cara. No chat mesmo. Entrou no chat do celular. E eu escrevi assim... Good night. Era aberto, né? Era aberto. Eu peguei e coloquei assim... nos últimos 20 anos eu me destaquei ou num palco ou na frente de um presidente mostrando para onde o mercado ia. Agora eu não tenho mais essas ferramentas. Eu virei comum, eu virei a média. O que tu tem a me dizer? Na pandemia, verdade. Incomodado. Um mês de pandemia, nem isso. Eu não sabia nem pra onde ir ainda. E nisso ele mandou o link do Zoom pra eu entrar e falar com ele. Porra! E aí ele me deu... Primeiro ele contou um pouco das ações que ele estava fazendo. E depois ele me deu a real do tipo, olha, se tu tem um repertório que tu tem, no mercado não tem ninguém assim. E eu digo, não entendi nada. Passou 2 meses que me veio a ficha de fazer isso. E aí eu comecei a fazer lives para ajudar na pandemia. Varejistas estavam quebrando. E isso começou a ajudar a venda B2B da empresa que eu liderava. Eu nunca tinha pensado em sair. A conversa com ele não foi de sair não, tá? Foi de que espaço eu ocupar de diferente. Para te ajudar nas suas vendas. Aí eu escrevi o meu livro, porque eu disse, eu tenho que ganhar mais autoridade para as pessoas. Eu escrevi um livro. Fiz o livro e virou best-seller. Eu digo, eu tenho que palestrar no TED, porque o TED é o cara... Consegui palestrar no TED. Eu digo, qual é o próximo desafio? Vou furar minha bolha. E aí, nisso, eu conversei com a presidente da editora que fez o meu livro, a editora Agente, a Roseli, e ela me disse que eu era muito parecido de pensamento com um cara chamado Joel J, que é um grande influenciador no Brasil hoje. E aí, ela me apresentou pro Joel, a gente ficou amigos. Depois disso, meses depois, eu conheci o Thiago Nigro, não sei o que. No fim, aí, meio que eu disse, esses caras... Eu comecei a entender... Ou pra cá. Comecei a ver o mercado e digo, cara, eu vou arriscar. Porque até hoje eu fui o único que fez isso. Né? Eu vejo muita gente tentando... Mas num outro momento. Num outro momento. No outro momento de carreira ou de vida. Você fez no ápice. Você fez no ápice. É brilhante. Isso é ser diferente realmente. Não sei se né? É diferente. Tá dando certo, né? Tá dando certo e é brilhante, sim. É um caminho que outros vão querer trilhar, né? Não, eu acho que é um mercado novo. Eu acho que tem muito espaço. Eu espero que muitos façam isso. Porque tem muito mercado. Cada um de nós tem um complemento, né, da sua história. É repertório que as pessoas precisam. E menos oportunistas, né? Pessoas que dizem ter uma teoria, mas sem ter vivido. Sabe? Porque a vida real de vendas, business, empresa, onde tem que dar EBITDA, é uma vida bem mais difícil. Mas como eu falei, né? Com o conteúdo, Bush,
É diferente, Claro. né? Porque você está falando ali de experiência de venda na sua palestra, no TED, no livro, de coisas que você viveu. Então, por isso que eu te falei que eu me sinto hoje que eu tava só me treinando até agora. Perfeito. Porque fazendo isso, eu vejo o resultado que eu dou para as pessoas. E o quanta gente eu ajudo. Todo dia eu recebo feedback de gente que eu ajudei. Pô, hoje eu tava no almoço, é muito legal. Eu tô no shopping almoçando, alguém vem, ó, cara, te sigo, teus conteúdos são muito bons, me ajuda. Pô, é muito legal saber que tu tá ajudando as pessoas. Impossível alguém não ficar feliz sabendo que ajudou alguém. Sim. Todo mundo gosta. O cara pode não focar em ajudar, mas se ajudou, gosta. Sim. E no momento que eu olho para trás, eu digo, pô, minha carreira serviu para quê? Serviu para eu criar esse repertório para fazer isso.